Salve, salve, futuros doutores, futuras doutoras. Estamos no ar para mais um episódio do HPUS-Med, onde a gente vai falar sobre os aprovados. Essa é uma série dos aprovados, vão falar um pouco sobre a sua história, a sua trajetória. Serão vários episódios e a nossa ideia é poder te inspirar a se manter firme nessa jornada até a tão sonhada aprovação em medicina. No HPUS-Med foram mais de 50 aprovações em faculdades públicas de medicina no Rio de Janeiro. Então a nossa ideia hoje é trazer essas pessoas para poder inspirar. E hoje, um episódio muito especial, estou com um aluno muito gente boa, que é o Henrique, que foi aprovado em medicina na UERJ e vai contar um pouquinho da história dele. Henrique, obrigado aí por aceitar o convite, bem-vindo ao nosso podcast. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu tenho 18 anos, né? Para quem não me conhece, muita gente provavelmente não me conhece. Eu fiz um ano de cursinho, consegui passar para a UERJ, graças a Deus com uma certa rapidez, que às vezes demora um pouco mais, né? Mas graças a Deus com um ano de cursinho e uma boa base no colégio, eu consegui passar para a UERJ. Então o Henrique está aqui para contar um pouco da história dele, falando aprovado em um ano de cursinho. A gente sabe, né, que para passar um ano de cursinho tem que ter um diferencial, e a gente vai contar um pouco da tua história aqui. Sempre falo para os alunos que o tempo de aprovação está baseado em 3 pilares, né? Histórico, método e mentalidade. E o Henrique vai contar aqui, estudou numa escola muito boa, trouxe uma bagagem legal. E eu queria que você contasse para você, Henrique, como que foi essa jornada para construir essa base. Como que você veio, né, do colégio construindo isso até chegar no cursinho? Cara, no colégio era uma rotina assim bem pesada, eu estudava bastante, chegava no colégio às 7 horas, aí ia embora às 5h30, durante 3 dias da semana, e 2 dias na semana eu ia embora, acho que era 12h30, assim. Chegava em casa e estudava, não tinha outra conversa, estudava muito. Só que assim, eu estudava para a prova que era no final de semana. Eu não estudava praticamente pro vestibular, sabe? Eu fazia uma prova ou outra seccionada, fazia um Enem seccionado, algumas outras provas, mas assim, nunca consegui focar muito no quesito vestibular. Eu estudava mais para as provas, isso me desgastava muito, sabe? Era muita aula, muito desgaste para estudar para a prova. Só que, assim, mesmo com esse desgaste, eu acho que, como as provas eram difíceis, que era um colégio bom, eu acabei formando uma boa base. Mesmo tendo bastante, como eu posso dizer assim, mesmo não me preparando para o vestibular, eu consegui ter uma boa base, porque era um colégio bom, sabe? Conta um pouquinho, cara, assim, o que você fazia, então, aula integral 3 dias na semana e 2 você ficava na parte da tarde. Como que era esse teu estudo? Você falou que era para prova, a prova era o sábado? A prova era sábado. Aí você estudava na terça e na quinta sempre para prova. A prova era todo sábado? Não, era todo sábado tinha prova, de vez em nunca tinha um simulado, né? E aí eu estudava, era segunda e sexta que eu tinha aula só até 12h30, terça, quarta e quinta aula até 5h30. Chegava em casa, estudava pra prova e acabou. Era isso o meu dia, não fazia nada, não fazia academia, não fazia nada, não fazia absolutamente nada além de estudar pra prova e de vez em nunca pegar um simulado Enem pra fazer, entendeu? Perfeito. Tá, então aí você chegava na sexta-feira, véspera da prova. Aí o que você faz? Como é que era a tua rotina? Tu fazia mais questão? Você tinha o hábito de ficar decorando material, procurando prova antiga do professor? Como é que era a tua rotina? Não existe. Eu pegava o caderno e ficava lendo só, decorando. Aí tinha um bom resultado na prova, né? De, sei lá, tirava 9 ali, o 10 ali, mas esqueci o conteúdo em 2 meses. Nem isso, menos. 1 mês esqueci o conteúdo, porque eu só tinha decorado para a prova, não tinha feito exercício quase. Exercício só para prova de matemática, que tinha o exercício do professor. Agora, sei lá, biologia, não tinha exercício para fazer. Não tinha nada. Aí só estudava pelo caderno e é isso. Mas você já avisava desde o ensino médio aprovação em medicina, ou você estudava focado em passar de ano? Como é que era essa tua Cara, no terceiro ano eu comecei a ter um pouco de mentalidade para passar para medicina, mas assim, antes do terceiro ano era passar de ano, só. Passar de ano. Segundo ano foi... Não, vou estudar pra passar, que o meu segundo ano foi muito bom, assim, em quesito de sair e fazer essas coisas. Curti, né? Curti o segundo ano. O terceiro ano foi menos, mas também foi bom, assim, de questão de sair. Mas, assim, só passar pra medicina, comecei a pensar mais no terceiro ano. Antes disso, era passar de ano. Mas é muito importante, né, cara? Eu acho que todo mundo vive fases, assim. E, o colégio é uma fase muito boa de você encerrar um ciclo. Geralmente, na maioria dos lugares, você sempre estudou lá no colégio? Sempre. Então, assim, você está encerrando um ciclo com os mesmos colegas. Então, isso é uma coisa que, é muito bonita, assim. Eu, por exemplo, tenho meus amigos de colégio
até hoje. Então é muito legal você cultivar esse tipo de relação. Mas vamos lá, então você falou que no terceiro ano você voltou, que se concentrou mesmo em tentar passar na UERJ, passar medicina. Quando que veio esse amor pela medicina, assim? Como que surgiu? Conta um pouquinho dessa tua relação com a medicina. Cara, medicina, eu sempre quis medicina desde que eu me entendo por gente. A minha família inteira é médica. Assim, um ou outro não é médico. As minhas duas avós não são médicas, mas assim, meus tios, meu pai, minha mãe, todo mundo é médico. Então assim, desde que eu sou criança eu falo, não, eu quero medicina. E acabou que eu não mudei e fiquei nessa mesmo, assim. Meus pais incentivavam, né? Teve uma época que eles não incentivaram muito não. Eles falavam, cara, medicina trabalha muito, é muito trabalho, não vale tanta a pena assim. Mas eu não escutava. Eu sempre quis medicina, olhava pra eles como inspiração e sempre quis. Mas você acha que começou por admiração aos seus pais? Tipo assim, eu quero ser como meu pai, como minha mãe. Ou você já tinha mais ou menos assim, eu quero salvar pessoas, eu quero ajudar pessoas? Não, começou como admiração. E o salvar pessoas vem junto, né? Depois, veio como consequência quando você começou a entender qual era sobre a carreira, né? Exato. E, cara, assim, olha que incrível, né? Acho que, assim, a família sempre é um apoio importante, tanto que eu sempre faço questão de fazer reunião com os pais, periodicamente, online, reuniões sobre o andamento do curso, como funciona, porque eu entendo que é um tripé, né? Aluno, família e cursinho. Se os três estiverem alinhados para o mesmo lado, a tendência da aprovação ser mais rápida é grande. E os pais, assim, pai e mãe nunca erram na intenção, mas às vezes eles colocam nos filhos uma pressão que eles não queriam. E a gente estava falando um pouco sobre isso antes do podcast, e eu queria que você falasse um pouco sobre, assim, como é ter a família inteira médica, assim, como isso soava para você, como você lidava com os colegas quando falavam sobre isso. Henrique, para você é fácil, todo mundo é médico. Como foi isso aí? Cara, meus pais, eles nunca botaram uma pressão em mim, assim, a gente é médico, você tem que ser médico. Isso nunca existiu. Assim, como eu falei, eu quis medicina por admiração a eles. E aí, só que na minha cabeça, eles não botavam pressão em mim, só que na minha cabeça tinha pressão. Cara, eu quero ser bom, eu quero ser um médico bom, eu quero me formar médico, eu quero medicina igual eles são, sabe? E esse negócio de amigo não tinha muito de falar, seus pais são médicos é fácil, porque todo mundo sabe que é difícil mesmo e isso não tem muita discussão, mas aí é isso, assim, eles nunca botaram tanta pressão em mim. Os seus pais não se pressionavam, mas estava falando um pouco antes que, como a gente falou, né? Às vezes não é intenção, mas como que você lidava? Porque você tem a família toda médica, praticamente, muitos familiares em faculdades públicas do Rio de Janeiro. Como que você lidou com essa pressão? Você se comparava com eles em questão de tempo? Tipo, eu quero dar orgulho para minha família, honrar pai e mãe. Como que você lidava com isso? Então, o meu pai, o meu falecido avô materno e meu avô paterno, os três fizeram faculdade pública. Eles nunca me pressionaram cara, você tem que fazer faculdade pública, se você não fizer faculdade pública não vale a pena. Eles nunca falaram isso pra mim. Só que pra mim, na minha cabeça, eu tinha que conseguir. Eu não acho que eu nunca nem falei isso pra eles, tô falando isso agora. Na minha cabeça, eu tinha que conseguir e se eu não conseguisse, não ia ficar muito bem assim, não, sabe? Mas você acha que assim, seria ter... o que passava pela tua cabeça? Assim, qual sentimento você acha que teria? Tipo, você ia decepcionar seus pais? Como que era? Não, eu acho que era mais individual, assim, cara, eu não vou conseguir o que meu pai conseguiu. Eu não acho que eu ia decepcionar ele, porque ele sempre me deu muita segurança, muita calma, nunca me pressionou. Mas eu ficava pra mim mesmo, assim, cara, não é possível, ele conseguiu, eu não vou conseguir, como é que é assim? Não pode ser assim, não tem como. Não tem como ele ser melhor que eu sou filho dele, como é que ele é melhor que eu? Não tem como isso, como é que funciona, sabe? E aí você se pautava muito assim nisso, né? E isso em algum momento te atrapalhou? Tipo, chegou algum dia que tu não performou tão bem no simulado, não foi bem no EI, você fez uma prova antiga e não foi tão bem, tipo, isso vinha na tua cabeça do tipo, caraca. Vinha. Você termina ali, você não vai tão bem, você fala, cara, não é possível que eu não vou passar. Pô, que isso? Tô estudando tanto assim e aí eu não tô indo tão bem. Só que você tem que ir aprender a ir desviando desses pensamentos, sabe? No final você vai acostumando com eles e vai começando a contornar eles de uma forma que você vai evoluindo. E como que foi isso? Assim, porque é um processo bem individual, por mais que a gente tente orientar, sabe que eu gosto muito de fazer esse trabalho lá no curso, mas é um processo individual. Você precisa passar por algumas etapas, algumas vivências. E assim,
Você percebe muito essa mudança? Quando foi que você percebeu assim, cara, agora eu tô mais maduro, eu acho que eu consigo lidar melhor com isso? Em algum momento você, tipo, deixou isso se abater e, pô, eu não vou estudar, deixou de revisar alguma prova, de revisar algum simulado, como foi isso aí? Não, cara, eu acho que no começo do ano, eu era bastante imaturo, que eu vim direto da escola, muito novo também, eu acredito que isso atrapalhasse um pouco, né? Mas aí, no começo do ano, isso acontecia às vezes. De eu ir mal num simulado e, pô, não vou corrigir isso aí, não quero nem saber desse negócio, sabe? Deixa pra lá, depois eu vejo. E acabava que nunca via o simulado. Só que aí depois de um tempo, eu não sei qual foi o insight que eu tive, que eu comecei a, pô, não, tem que conseguir, eu tenho que fazer. E aí eu comecei a mudar e comecei a pegar o simulado pra corrigir. Na verdade, não sei não. Você deve ter ajudado disso de alguma forma, falando lá na frente, lá no curso. Sim. Deve ter ajudado de alguma forma, pelo menos no meu subconsciente, deve ter mudado alguma coisa, assim, sabe? Eu perturbo muito com isso, né? Nas mentorias e nas palestras, com certeza. E aí, cara, então vamos lá. O que você acha, assim, quais foram as mudanças que você sentiu grandes do terceiro ano pro cursinho? No teu método de estudos, o que você fazia no colégio que você rapidamente identificou, ou na palestra, ou na mentoria, falou assim, cara, vamos mexer nisso aqui, que isso aqui tá te atrapalhando. O que você acha que foi determinante? O estudo ativo, né? O estudo ativo, com certeza, pô. Eu não fazia quase nenhum exercício no terceiro ano do ensino médio. E no cursinho eu comecei a fazer muito exercício. Eu fazia exercício demais. Eu fazia todos os aí que tinha no começo, né? Depois fui dando uma... Mas assim, eu fazia muito exercício. Todos os aí eu terminava. Eu não acabava o dia antes de terminar o aí. E aí... Depois eu fui mudando isso, mas era exercício, uma carga de exercício inacreditável. Perfeito. E pra galera entender, tá? Sempre bom estar na mesma página. O estudo passivo é quando a informação vem de uma fonte externa para dentro. Então, aula, resumo, você ficar lendo o livro. O estudo ativo é quando você tem que buscar na tua memória uma informação e a partir dela você conseguir responder alguma coisa. Então, no colégio, geralmente as pessoas têm uma carga muito passiva. Imagina que você tinha período integral, período integral de aula. Aula. 100% aula. E aí a gente sabe que o estudo passivo aí tem uma retenção baixa. Você até falou, pô, eu fazia a prova, um mês depois acabou. Eu não conseguia. E é fundamental no início, né? Quando você fala assim, depois eu fui largando aí, a gente vai falar que foi obviamente orientado, é natural você reduzir o aí, porque não é para você ficar pegando sempre a matéria do dia. A gente pode aprofundar um pouco mais sobre isso. E, enfim. Então, fazer as questões é muito importante. Agora, como você fazia, assim? Eu acho que no início, eu quero explorar bastante essa parte do primeiro ano de cursinho. Como que você sabia que a sua sessão de estudos tinha chegado ao fim? Era quando você zerava todos os exercícios? Era quando você percebia que as questões eram mais do mesmo e não gerava aprendizado? Era quando você botava uma meta lá de 10 e você priorizava corrigir? Como que foi isso no início? Cara, então, eu fazia os AIs do jeito que você recomendava. Nas nossas mentorias você falava para começar de trás para frente, em algumas matérias que eu já era mais evoluído, porque os últimos exercícios são mais difíceis. Então, assim, quando eu pegava ali o 15º exercício para trás até o 19º e acertava tudo, ali acabou. Ali já era. Se sobrasse tempo, eu fazia o resto. Mas assim, aí eu pegava as matérias que eu dominava, fazia esse de trás pra frente, e acertando tudo eu largava. E as outras que eu não dominava tanto, eu fazia tudo. E não parava até acabar. Assim, aí, sei lá, as matérias que... Sei lá, geografia e história, eu não fazia as discursivas. Eu fazia do 1 ao 15 só. As discursivas eu não fazia porque pro Enem não tem tanto peso e aqui no Rio não tem tanto peso. Eu não queria nada em São Paulo, a gente já conversou isso. Aí no Rio não tinha tanto peso, eu fazia só as 15 múltipla escolha mesmo, e às vezes até menos. E você conseguia encerrar o seu dia que horas, assim, em média? 9h30, no máximo. Dormia no máximo, tem que dormir. Perfeito. Obrigatório. Então, mas você ia sempre com a aula até o final do dia. Isso começou no início do ano. Isso. Perfeito. E é importante falar pra galera o seguinte, né? Porque assim, o início do ano, do aluno que vem do colégio, é muito difícil fazer a ruptura de crença do que você fez a vida inteira. Então, por que você falou, em algum momento eu parei de fazer o aí? Porque eu sempre orientei parar. Mas é um processo, no início você fica ali, né, preso à sala de aula, modelo tradicional. E você sentia, tipo assim, quando você não fazia o aí do dia, né, que são os exercícios da matéria do dia, você sentia que você estava ficando para trás, ou peso na consciência, ou, tipo assim, o quanto era importante para você estar em dia e dar check? No começo era tudo assim, se eu não tivesse acabado, eu tava errado, ia dar tudo errado,
dava um peso na consciência inacreditável. Tipo, pô, não acabei o exercício de ontem, aí já tem hoje, vai ter mais, aí eu não terminei. Aí ia começar a virar uma bola de neve, muito ruim. Mas foi mudando esse pensamento depois, com o tempo. Né? Perfeito. E aí vem a questão das palestras que a gente sempre fala, né? Que, tipo assim, pessoal, é muito importante. Vou tentar explorar esse episódio com o Henrique pra gente falar um pouco sobre alguns conceitos também de orientação. Existe o estudo de ocupação, que é aquele estudo que você faz muita coisa, mas não tem senso de progresso. Está muito preocupado em estar em dia. Então, por que o Henrique orientava ele a fazer questões mais pesadas? E menos questões, mas questões com estímulo acima? Para gerar erro. Não adianta eu te passar uma lista, né, Henrique, matéria que você domina, você fazer 20 questões e acertar tudo. Não gerou aprendizado nenhum. Então o objetivo sempre era que ele conseguisse ter algum tipo de erro para parar para estudar. E por outro lado vem o estudo de produção, que às vezes você fazer menos, mas aquela sessão de estudos te gerou um aprendizado. Então assim, a gente sempre trabalhou muito nas mentorias em relação a isso. E a gente estava falando lá, aqui em off, antes de começar o programa, que você tinha... Uma das coisas que a gente mudou muito rápido, né, por um tempo legal, que acho que foi um grande diferencial seu, foi de não ficar preso às aulas. Então, no início, você queria fazer tudo, mesmo do que você dominava, por questão da insegurança. Como foi esse processo, cara, de aceitar ter um pouco mais de autonomia? Autonomia é, obviamente, orientada, né, pelo planejamento da mentoria. Como que foi esse processo para você? Foi devagarinho, né? Eu via todas as aulas e aí devagarzinho você foi botando lá na mentoria. Biologia 3HO, era H Plus Online. Aí eu via aula online no 1.5x ali. Aí eu via que eu entendia o assunto e terminava um pouco mais rápido e ganhava mais tempo. Que o tempo, para todo vestibulando, o tempo é precioso demais, né? Todo mundo preocupado com o tempo. E aí eu fui vendo que, pode dar certo. Eu fui saindo da aula devagarinho, primeiro nos temas que eu dominava e depois eu comecei a sair até nos temas que eu não dominava, via aula online e fazia o EI depois e consolidava aquele tema com tranquilidade. Para galera que não sabe, assim, nossa aula presencial tem 1h30 e nossa aula online tem 50 minutos. Então, o aluno que domina, ele não precisava ficar esse tempo todo de 1h30, porque se ele reduz de 1h30 para 50 minutos, esses 40 minutos que faltam a gente poderia colocar alguma matéria com dificuldade. Como ele ainda acelerava, ele conseguia ter ainda mais tempo livre para estudar. E aí vem o que a gente falava, né, Henrique? Que era o seguinte, entrada dos erros crônicos, que eu acho que é uma coisa que você pegou muito rápido, cara. Eu sempre senti esse nível de maturidade em você, de, vou pegar para fazer, o que o Adolfo colocar eu vou fazer. Sempre teve essa disciplina. Então, assim, a gente pegava muitos seus simulados e trabalhava. Como foi assim, cara? Agora eu tenho um insight de pegar os erros crônicos. Você lembra quais temas você teve mais dificuldade? Como que foi estudar esses erros? Cara, primeiro que no simulado, no começo, o erro era tipo assim, era horrível. Eu olhava a quantidade de acerto, aí falava, não tá bom, sei lá, menos de 150 no simulado do Enem. Eu ficava desesperado. Mas aí depois você vai ensinando e falando que o erro, ajuda. Você pega ali aquele erro crônico, dá uma ajudada boa. Mas aí, o que você estava falando? Era de colocar esse erro crônico, você entender esse erro e então, entender que não era mais estar em dia o importante, era de fato você estudar o que você não dominava. Então, exatamente. Aí eu comecei a pegar aquelas matérias que eu tinha mais dificuldade de matemática, que você botava lá erro crônico, função quadrática, função, era tudo função. Nossa, função era desesperador. Tinha função. Mas aí, como você botava lá no planejamento, função quadrática. Cara, para tudo, estuda a função quadrática, entende o que isso é, por que você está com medo disso. E aí eu fazia o erro crônico com consciência de que isso vai me ajudar. Eu não estou perdendo tempo, eu estou ganhando tempo. Eu estou, assim, melhorando algum tópico que provavelmente poderia me prejudicar, sabe? Então essa maturidade acho que veio de tipo assim, tá no planejamento, vamos fazer que vai melhorar, sabe? Ele sabe o que ele tá falando, eu acredito, né? Se deu certo. Vamos lá, então assim, o que eu acho legal da gente passar para as pessoas, né? Você vai inspirar muitas pessoas com esse episódio, tenho certeza. E a ideia aqui é eles entenderem assim, onde você estava. Tu lembra quanto você tirou no terceiro ano do ensino médio? 140 acertos. 140. E na UERJ como se foi? Na UERJ? Na UERJ acho que foi 11 em biologia, 10 em química e 12 em redação. Perfeito. E aí você vem com essa bagagem. Tanto que a gente até falava, né? Também off a gente falou sobre que você estava muito... A gente sentia que o Enem era uma possibilidade. E a UERJ, a gente foi trabalhando, mas você atingiu o seu ápice exatamente no dia da prova.
E aí eu achei legal a gente falar sobre isso. Conta aí, cara, um pouquinho sobre a questão do simulado. Você tirou 140 no Enem. Quando você piorava, tu tinha a sensação de que você não ia passar? Você pensou em desistir? Como que foi lidar com as oscilações do ano? Desistir nunca, isso aí nunca passou pela minha cabeça, mas oscilação de tipo, porra, não tô aguentando mais, é muito chato, eu não quero pegar o erro pra estudar, é muito ruim, assim, você fazer um número de acerto pior, assim, mas os simulados da HP são um pouco dificinhos, então aí você começa a pensar, pô, talvez seja um pouquinho normal eu ir um pouquinho pior, sabe? Então aí com o tempo você vai acostumando, né? Ao passar do ano, você vai acostumando com o erro, você vai querendo aprender com ele, com as palestras, com tudo, você vai vendo que o erro ele te ajuda e não te atrapalha, sabe? Em algum momento você pensou assim, cara, pô, não vai dar. E tu deu uma desanimada? Pô, metade do ano. Cara, é engraçado. Até o final do ano, eu acho. Eu falava, pô, não vai dar, mano. Tá muito difícil, tá muito complicado. No final do ano que eu comecei a... Pô, por que eu não vou passar? Sabe? Porque, cara, qual é o problema dessa prova aqui que eu não vou passar? Entendeu? Mas antes disso era, pô, não vai dar. Não tem como, muito difícil. E você se viu aprovado em algum momento no processo? Tipo assim, não passar toda vez que a gente vai mal, né? A gente acha que isso é normal passar pela cabeça do aluno. Mas em que momento você falou assim, cara, vai dar? Ou isso nunca aconteceu? Não aconteceu. Pré-prova. Aconteceu, cara, qual é o problema dessa prova que eu não vou passar? Eu vou passar essa prova, não tem Foi como. ali que você falou, cara, eu vou passar. Eu vou passar essa prova. No final, assim, no Enem também eu falei isso. Eu falei isso, todas as provas eu falei isso. No final do ano, assim, depois que acabou o planejamento, a gente começou a revisão, e eu começava a pegar pesado assim, começava a ir bem, cara, não é, eu vou passar, vai dar. Eu ficava esse pensamento positivo o tempo todo, que durante o ano ele não ficou muito presente, mas assim, perto da prova eu falei, cara, vai dar. Fica tranquilo que vai dar, e aí deu certo, graças a Deus, né? Isso positivo. É muito bom, cara, porque assim, eu gosto sempre de humanizar o aprovado em medicina. Porque a gente geralmente tinha, os alunos tinham a sensação de que o aprovado é uma pessoa que não tinha ansiedade, não tinha angústia, não tinha medo, que sabia tudo, sempre foi um gênio. E a verdade não é essa, tá aqui falando que quase o ano inteiro você sofreu por desacreditar. E próximo da prova que você conseguiu virar a chave. Então é sempre importante isso. Mas o que você acha que se deu? Tipo, foi tipo, cara, eu posso... Ou você acha que na reta final a preparação também fez diferença? Tipo assim, tu começou a perceber que no simulado você estava crescendo, que a gente começou a preencher lacuna. O que você acha que aconteceu? Acho que uma soma de tudo. Eu comecei a ir bem, comecei a mudar um pouco minha mentalidade de falar, parar e pensar, cara, é possível, dá pra ir, você tá indo bem nos simulados, nas coisas, corrigindo todos os erros crônicos. Eu acho que no final do ano a gente não deixou nenhum erro crônico, corrigiu tudo. Aí eu, cara, eu tô sem erro crônico. Eu tô indo bem nos simulados de biologia, de química da UERJ. No Enem também eu tô indo bem. Cara, dá pra passar, sabe? Dá pra conseguir. Isso que durante o ano não tinha esse pensamento. E assim, isso se deu, é sempre bom falar pro pessoal o seguinte, quando você teve essa mudança de perspectiva de ficar em sala pra sair, eu acho que a gente conseguiu ter um leque bem grande de tempo pra colocar nos erros. Você sentia alguma cobrança da tua família? Tipo assim, pô, cara, eu tô pagando o cursinho, você tem que estar vendo aula, como assim você tá estudando, saindo da sala pra fazer o que você não sabe? Você tinha que estar em sala. Na minha época, teu pai começava com você, tipo, na minha época eu via todas as aulas, tinha esse diálogo com alguém? Não, lá em casa, eles nunca me pressionaram nesse sentido, não. Às vezes minha mãe falava, pô, já voltou pra casa assim, tipo, cedo? Mas aí eu falava, não, mãe, eu vou terminar aqui, vou almoçar em casa, vou estudar em casa e tá tudo bem, vou terminar as coisas que eu tenho que fazer em casa. E eles entendiam, ficava tudo tranquilo. Eu fazia o que eu tinha que fazer mesmo, não ficava dando migué, então... Mas em relação ao teu ambiente de amigos, você sentia de galera assim, calma, Henrique, não sai não, tá saindo muito? Não, tinha uns amigos meus que falavam, pô, já vai embora, tá de férias, não sei o quê, ficava brincando, pô, férias mais cedo, tá indo embora, não sei o quê. Mas eu sempre tive essa consciência, tipo, cara, eu tô indo pra casa pra estudar, não tô indo pra casa pra mexer no celular. Pra fazer o meu, né? Pra fazer o que eu preciso. É porque eu preferia o ambiente familiar, pra mim sempre foi uma coisa muito forte pra mim. Minha família sempre foi muito, muito fechada, muito unida. Então, na maioria das vezes eu preferia ir embora do cursinho e ficar em casa. Ficar em casa estudando em casa, ficar com a minha família, almoçar com a minha mãe. Então, assim, pra mim era muito melhor do que ficar no cursinho. Era uma coisa que te dava me dava uma tranquilidade, me dava um ânimo. Sim. Lógico que tem gente que fica no cursinho, fica naquela desempenho e melhora e é bom pra pessoa. Mas eu, às vezes, naquele ambiente de desempenho o tempo todo,
Com certeza. Eu falo muito para os alunos assim, para quem tem a necessidade da disciplina imposta, que é aquela pessoa que se não tiver alguma coisa em cima, ela não performa bem, ter o período integral e ficar lá o tempo inteiro é muito bom, porque quando ele tá cansado, ele olha pro lado e a gente tá ali orientando, cobrando, ou ele vê alguém estudando e fala assim, cara, eu tinha que estar estudando. Então isso pra galera que tá nesse nível é muito importante. Mas como você já tinha o hábito de estudar, apesar do método ineficiente no colégio, você sempre estudou, tinha esse hábito, essa rotina, e sempre estudou em casa, né, porque não podia ficar no colégio estudando, você ter esse ambiente saudável foi bom. Então muito legal, cara, você ter esse senso de percepção, porque a galera julga muito, né? E vai mais cedo, então não tá estudando. Eu tive uma aluna também, há muitos anos atrás, que ela saía sempre no almoço, mas eu sabia que ela estava estudando. E quando ela passou em 7º lugar na UERJ, o pessoal achou, tipo, caraca, como assim essa menina passou? É porque as pessoas acham que vai pra casa e para de estudar. Não exatamente. É assim, e assim, a gente ali tá acompanhando os resultados, sabe que você tá se desenvolvendo acompanhando os simulados, as listas e tal. E a gente também tinha também o lance do translado, não tinha? Porque você fazia o jiu-jitsu, que eu queria abordar aqui, e você poder ir pra casa mais cedo, evitar o trânsito. Como que... Vamos falar um pouco sobre essa parte. Que você, tipo, fazia uma atividade fora do cursinho, uma atividade que relaxava. Você tava até falando assim, pô, Adolfo, eu tava com muito medo de perguntar pra você se eu podia. Vamos falar um pouquinho disso. Cara, é porque eu lembro que eu fui fazer uma aula experimental. Comecei ano passado, fevereiro, assim, logo no começo do cursinho. Eu fui fazer uma aula experimental. Aí logo depois eu tive a mentoria com você. Eu falei, cara, eu vou tomar esporro. Ele vai falar, pô, você vai perder muito tempo de estudo, que não sei o quê. Só que aí eu fui lá na mentoria e você falou, pô, bom, maneiro, faz o jiu-jitsu mesmo, começa, não sei o quê. Aí eu comecei no jiu-jitsu e pra mim foi fundamental. E eu diria que eu não seria aprovado sem o jiu-jitsu. O jiu-jitsu me ajudou, saúde mental, saúde física, saúde de tudo, tudo. Eu perdi 35 quilos no ano de cursinho e isso me ajudou mentalmente, com certeza, que no terceiro ano eu só comia e estudava. E aí ficava mal, ficava pesado mesmo. E aí eu comecei a ir embora mais cedo do cursinho pra ir pro jiu-jitsu. Isso me dava um gás a mais. Às vezes eu chegava em casa morto, destruído do cursinho, ia pro jiu-jitsu, voltava e ainda tinha mais um gásinho pra dar uma estudada, porque eu tinha esparecido lá, tinha dado uma refrescada na mente mesmo, assim. Ajudou muito. Aí eu sempre falei pra você que eu sempre vi você um cara muito maduro, assim. E isso certamente foi muito importante na tua aprovação. E você falou aqui de situações de oscilação emocional, de achar que podia ou não, mas eu sempre achei você muito acima da média. E o quanto você contribui isso, cara, à mudança dos teus hábitos? Tipo, você acha que essa segurança também, não só de rotina e tal, de estudo, o quanto você conseguiu lidar mais com as emoções? Porque o esporte, você lida muito com a frustração, né? Você tá o tempo inteiro aí, vem um cara te derruba, tu não, eu tenho que melhorar. O cara Exatamente. Então você lida com a frustração o tempo inteiro. O quanto você sente que isso aí te ajudou? Cara, me ajudou, pra mim foi tudo, assim. A disciplina do esporte também, que ela te ajuda a construir disciplina na vida junto. A saúde que o esporte te proporciona te dá uma energia a mais durante a rotina de estudo mesmo. Então, assim, cara, o esporte com certeza é uma coisa que eu recomendaria pra quem tá no cursinho ainda. Mesmo que você acredite que não dá tempo, dá tempo. É só você reservar um tempinho, 1 horinha do seu dia, 2 horinhas ali. Você pega, fala com o Adolfo, ele vai arranjar um tempinho pra você, você faz ali o exercício, esparece, dá uma esclarecida na mente, volta e estuda. Vai ajudar muito, tenho certeza. A gente sempre fala muito, cara, também sobre essa questão de hábitos angulares. O que é um hábito angular? É um hábito que você coloca na tua rotina que muda outros hábitos. Então, você fez atividade física, ajustou a tua alimentação, certamente regulou teu sono, melhorou a tua disciplina. Então, algumas coisas que você tem que colocar na rotina são muito importantes. A galera acha que para passar em medicina tem que abrir mão de tudo, e é o contrário. A maioria, assim, eu boto tranquilamente, 90% dos meus aprovados foi aprovado quando conseguiu ter uma rotina mais equilibrada. Por isso que você estava receoso, né? A gente vem muito do colégio assim, não, estude enquanto eles dormem e vê o que eles sonham, né? Como assim vai me pedir para... Então isso não é verdade. A verdade é que você precisa, de fato, conseguir ter uma rotina mais equilibrada, cara. Isso foi uma coisa legal que eu queria muito que as pessoas vissem. Principalmente no primeiro ano, porque é muita coisa para fazer. E aí, não vou deixar de sair, não vou ficar até 10 horas da noite no curso o ano inteiro, vou me preocupar em estar em dia, aí coloco coisa no planejamento, não dá, quer virar à noite. Isso acontece agora ainda. Tem alguns alunos desse ano que estão passando por essa transição
porque é um processo individual. E aí, cara, me fala, como foi o pós-ENEM, assim? Você olhou a tua nota, você fez 153 acertos. Te melhorou em aproximadamente 10% em relação ao outro ano. Você estava na expectativa da nota? Como que foi isso? Cara, eu acreditava com essa nota que eu conseguiria alguma coisa dependendo da redação, mas aquele limbo pré-UERJ pós-ENEM foi complicado, assim, a vontade de estudar quase foi embora, foi meio difícil, porque por mais que 153 acertos, eu acreditava que fosse possível, dependendo da redação, ao mesmo tempo eu pensava, meio complicado, que eu vi uma galera no curso com 160, com 100 e muito, e aí eu ficava meio inseguro, assim, e aí foi meio complicado, esse limbo pré-UERJ pós-ENEM foi meio complicado. Mas quanto ficou tua TR no ENEM? Tu lembra? De média simples? Acho que foi 780, sei lá. 781, alguma coisa assim. Que é pertinho, né? Esse ano acho que a galera ficou com 790. A nota saiu um pouquinho antes da UERJ do ENEM, foi isso? Eu não lembro agora. Não lembro. Mas eu acho que você me mandou e eu lembro de ter... na verdade você passou na reclassificação, né? Não, então, sim. Quando a gente viu no ENEM, eu lembro de ter falado assim, caraca, o Henrique vai bater na trave nas duas. E eu tava contando pra você aí, antes da gente começar, que eu lembro de ter visto a lista das pessoas que estavam ali na lista de espera. E eu falei assim, cara, meus alunos de espera todos vão passar no ENEM. Faltou o Henrique passar. E eu tava assim, angustiado, porque eu senti que a gente tinha feito um ano pra passar. E aí, cara, como foi essa... Vamos lá, então você saiu do ENEM, voltou pra UERJ. Depois da UERJ, assim, saiu nas notas. Você perceber que tá próximo. Como foi lidar com isso? Foi ruim, né? Fiquei mal. Fiquei tipo assim, você não passar por 25 décimos, que a nota de eu acho que foi 88, eu fiquei com 87,75. E aí eu não passar por 25 décimos foi bem pesado. Mas aí eu fui levando, igreja, rezar muito, e aí deu certo. Você usou muita espiritualidade? Não, com certeza, o ano inteiro. O ano inteiro, com certeza. Uma das coisas que mais me ajudou. Eu sou católico, me ajudou muito aí, a igreja todo domingo, rezava. Deus faça a sua vontade e é isso. Pô, cara, que legal. E em algum momento, assim, como é que... acho legal falar sobre espiritualidade, né? Que eu falo pra galera. Existem pilares essenciais de felicidade. Família, amigos, namorado, namorada, saúde, trabalho e espiritualidade. São esses 6 pilares. Só que muitas vezes na hora da loucura aí, você não consegue ter. Você conseguiu lidar bem, tu ia com a tua família? Onde você acha que te ajudou? Porque eu acho que é um tema que não vou conseguir explorar com tanta gente. Cara, eu ia com a minha família, todo domingo eu ia com a minha família pra igreja. Me ajudou muito na questão de, tipo assim, me tirava um pouco peso, pressão sobre mim, assim, que Deus faça a vontade dele e se for pra ser, vai ser, se não for pra ser, não vai ser, e vambora, segue em frente, sabe? Esse peso foi tirado de mim por causa da espiritualidade. Você apegava nisso nos momentos de angústia, né? É. E quando veio, cara? Quando saiu assim, veio a reclassificação, tava lá teu nome. Como que foi a reação? Cara, então, foi engraçado que eu tava... No momento que eu descobri, eu tava conversando com um amigo meu no computador, assim, em casa, de noite. Aí eu peguei o Instagram, assim, uma veterana mandou mensagem pra mim no Instagram e falou, bem-vindo à Melhor do Rio. Aí eu achei estranho, falei, que isso, gente? Não é possível. Aí eu falei, eu passei, aí eu, antes dela responder, eu peguei a lista, olhei, e entrei em choque. Falei, pai, passei no UERJ. Gritei assim lá em casa. Aí meu pai, que isso? Do nada, minha mãe já tava dormindo. Foi uma confusão. Aí ele acordou todo mundo, estouraram champanhe. Uma doideira. Mas eu fiquei meio em choque, assim. Meio que eu quase não comemorei, porque eu fiquei em choque, desacreditado do que, sei lá, qualquer outra coisa, assim. E como foi ver a reação dos teus pais? Cara, eu fiquei em choque, assim. Eu não consegui nem olhar direito, assim. Foi tudo muito rápido. Como reclassificação, né? Eu vi lá, e aí 3 dias depois eu fui fazer a matrícula com a minha mãe, e foi tudo muito rápido, que eu quase não senti direito. Nem chorei. Eu esperava chorar, nem chorei, nada. Muito bom. Não, mas é assim mesmo, às vezes tu tava... Foi não tão tinha, absurdo. Porque não tem o hábito, né? Assim, a UERJ, historicamente, roda pouco. E era pra ser, né, cara? Você falou aí muito de Deus, acho que era pra você estar aí mesmo, merecido, se dedicou pra caramba. Henrique, assim, acho que a gente conseguiu, cara, explorar bastante coisa aí da tua trajetória. Eu acho que você tem certeza que você vai inspirar muitas pessoas aqui. E eu queria que você deixasse, cara, um recadinho para elas, contando um pouco, assim, do como que é lidar com esse ano,
Se você puder, agora a gente está aí muito próximo daqui da UERJ, em breve Enem, como você estava se sentindo? Deixa um recadinho para eles, por favor. Cara, primeiramente, não privem o sono de vocês, nunca façam isso. Priorizem o sono de vocês, que é muito importante. Segundo, a pressão ela é normal, você vai ficar pressionado, é normal, todo mundo sente isso. Mas você tem que encarar isso com a maior maturidade possível, que todo mundo em volta de você tá nervoso, então vai tranquilo, vai com calma e faz o que você aprendeu a fazer no cursinho. E o EQ pode ter certeza que vai dar certo, se você for na calma, na tranquilidade, na maturidade que o Adolfo tá ensinando vocês a ter, vocês vão conseguir. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer você, Henrique, mais uma vez. Queria manter vocês aí, cara, atentos ao nosso YouTube. Vão surgir novos programas, novas histórias, para vocês se inspirarem e conseguirem chegarem a tão sonhada vaga na Faculdade Pública de Medicina. Espero ter com você no dia de hoje, contem sempre com a gente. Um beijo e até a próxima. Valeu!